Olá, profissional de departamento pessoal. Hoje eu vim falar com vocês sobre algo que eu considero muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o imposto de renda de 2025, as mudanças, os fluxos e impactos do fim da DIRF no DP e no RH. Claro que aqui, pessoal, eu não vou demonstrar como será feito cada informe de rendimento, como que é corrigido, né? Porque aí vai um vídeo muito além e aí eu teria que pegar informação por informação para ficar uma coisa menor e assim trazer um vídeo mais com informações mais claras, mas dentro daquilo que vocês, né, têm interesse em conhecer. Então, hoje, o que eu vou passar para vocês aqui hoje são informações básicas do que muda. O que a gente precisa fazer para conferir? Como eu confiro? O que eu olho? Então, nós vamos analisar exatamente essa questão: o que, como, mas não detalhando regra a regra, onde, como olhar, pois eu não tenho no momento, né, todas as informações necessárias para apresentar para vocês. Mas aí é claro, para quem me segue, para quem está inscrito, caso deseje colocar nos comentários, né, alguma informação que seja necessário, né, para poder estar ali conhecendo ou tomando conhecimento das mudanças, né, e de repente eu possa estar passando para vocês o que mudou, o que realmente está fazendo diferença nesse informe de rendimento, claro, eu estarei passando para vocês. Mas aqui, o que eu vou informar são as novas diretrizes fiscais e seus efeitos no administrativo interno sobre o informe de rendimento com o fim da DIRF. Bom, então vamos lá. Aqui é uma agenda detalhada. São as principais mudanças no imposto de renda e o fim da DIRF para 2026, a nova lógica de apuração e conferência do imposto de renda, responsabilidade da empresa, qual é o fluxo operacional, o que você deve conferir mensalmente e o que é obrigatório, tanto como controle documental, quais são os pontos críticos, quais você deve analisar, pensar, verificar e ver se realmente está correto, né? Olhar os impactos, né, que podem causar referente a planos de saúde, a pensões, como que é feito esses lançamentos, né, o que você deve ficar atento nesse sentido, os erros mais comuns no departamento pessoal referente a essa nova rotina e os impactos das mudanças para os empregados. Bom, então vamos lá. Principais mudanças no imposto de renda para 2025 com a extinção da DIRF. A extensão da DIRF e dos novos procedimentos estabelecidos, né? A DIRF foi extinta em 2025, alterando o modelo tradicional que era a entrega anual via fisco, né? Fazendo o envio da DIRF, e agora passa a ser um envio mensal via e-social e FDINF. Bom, é um novo sistema. Ele leva as informações através de envios do 1210 para o e-social e isso, caso haja necessidade de alguma alteração, ela não é feita mais somente indo no arquivo da DIF e fazendo alterações. Não, ela deve ser feita através do e-social RINF e fazendo a alteração mensal. Então, este é uma das piores situações que o departamento pessoal vai enfrentar para alterações, caso necessário, pois alterações também podem alterar valores. Alteração de valores, caso esses fiquem pendentes, podem gerar, né, contenção de certidões, que as empresas geralmente nesse período também utilizam com frequência, né? Então, quais são as vantagens das mudanças? A mudança ela torna o processo dinâmico, pois se você faz dentro do mês, confere dentro do mês, a gente entende que a gente está
né, agilizando um processo. Em vez de eu ter que olhar todos os meses, 12 meses completos, mais 13º, para verificar se as informações estão corretas ou não, eu faço isso mensalmente. Esse ano nós não podemos falar, né, que o ano de 2025, pois, né, foi liberado, né, o extrator da DIF para poder verificar, né, as informações tardiamente. Mas também era possível verificar se tinha alguma pendência através dos relatórios que é emitido dentro da folha, a partir do envio do 1299, que é o fechamento da folha, comparando com o e-social. Bom, mas ainda assim podem existir pendências, pois juntamente com as informações que hoje são enviadas de folha de pagamento, rescisões, férias, 13º, pode ter reclamações trabalhistas, nós também temos as informações da RFD-INF, então precisamos sim de ter, né, mais flexibilidade, um conjunto ali, analisando e conferindo as informações para evitar acúmulos, né, de informações para serem fiscalizados juntamente, né, com os dados tributários que são enviados mensalmente. A utilização é obrigatória. Hoje não tem mais como. O E-Social e o DCTF Web estão aí, tem a centralização de todas as informações. O E-Social e o DCTF Web, eles hoje são centralizadores de dados trabalhistas tributários para melhor integração e controle mensal. Então, uma vez que eu fiz os envios, conferi e vi que está tudo certo, a possibilidade dos dados caírem corretamente para cada colaborador também vai ser tranquila. Porém, as transmissões de dados integradas, salário, retenção, recolhimento, são transferidos de forma integrada e validada para reduzir divergências. Mas existem situações como plano de saúde, pensões, entre outros envios que nós fazemos que não entram para cálculo, né, do imposto, que também precisam ser analisadas mensalmente para evitar que no final tenha que ser avaliado e analisado para compor, né, o informe de rendimento do colaborador. Então, a colaboração entre departamentos é essencial. Hoje, o departamento pessoal não faz nada sozinho, o fiscal não faz nada sozinho, e existem aí um trabalho em sintonia para garantir a exatidão e a extinção, né, e evitar mesmo as penalidades referentes à utilização obrigatória do E-Social e do CTF Web. A transmissão da conferência anual passa a ser mensal. Então, é obrigatório ter rotinas de revisão mensal, implementar revisões regulares dos dados, né, do imposto de renda, evita erros acumulados e melhora o controle financeiro. Um exemplo comum que nós costumamos errar. Se eu tenho um dependente, esse é um dependente de imposto de renda, caso eu venha apresentar, né, uma pensão para esse colaborador, eu já não posso mais ter ele como dependente para imposto de renda. Ele é um pensionista. Então, são dados simples que ocorrem durante o ano, são questões, por exemplo, de plano de saúde, a pessoa inclui, desinclui, coloca um dependente, muda de dependente, tudo isso tem que ser feito com atenção, com cuidado, para evitar erros no informe de rendimento colaborador. Então, estou dando exemplos simples do dia a dia do DP. Controle proativo e correção rápida. Eu vi que aconteceu um erro. O colaborador acabou de entrar, entrou 2 meses, coloquei o dependente errado. Corrige desde quando ele entrou, refaz os envios dos 12 e 10 dele, corrige as informações para evitar problemas no final. Mas faça essa conferência. O controle mensal permite identificar e corrigir inconsistências rapidamente, aumentando a confiabilidade daquilo que foi enviado. Lembrando que a Receita hoje tem a sua informação mensal. Então, é essencial a conferência mensal. Gestão documental. Eu fiz o envio, guardei os prints, guardei lá as informações, refiz o envio, guardei os prints, reenvio tal data, tenha documento que comprove os envios, o que foi alterado para facilitar, para que você possa identificar, para que você possa se organizar, para que você tenha um fluxo correto e evite autuação fiscais.
pois deixar a DCTF web aberta gera multa. Enviar com informações pendentes de pagamento gera multa. Então, precisa ter um cronograma, precisa ter um processo para essas reaberturas, para que ele tenha início e fim dentro do mesmo prazo, para que não ocorra problemas e multas ou autuações devido a informações reenviadas ou processos que estão ali sendo regerados para correção de informações incorretas, feitos tanto na folha de pagamento ou no cadastro dos colaboradores. E aqui, então, como é que então eu vou apurar, Luciana? Que nova lógica de apuração é essa? Como que eu faço? Bom, aqui eu vou dar dicas para vocês de como que vocês fazem esses ajustes. Ou seja, o comparativo é ajuste DIF versus envios mensais. Quais são esses envios mensais? São os envios que você faz através do e-social. Então, ajustes cumulativos na DIF anual, antes eram reportados anualmente, podendo consultar os erros e não causava, causava alguns, mas não tantos impactos financeiros. Hoje o envio é mensal e a correção é em tempo real. Então, o envio mensal exige apuração, correção imediata, promovendo maior acurácia, e transparência nos dados financeiros. Aí, Luciana, eu esqueci de enviar uma rescisão, eu enviei uma rescisão, essa rescisão não foi com a informação correta, tive que refazer. Precisa ser verificado se a informação no extrator vai estar correta. Precisa verificar se houve pendência de pagamento. Precisa abrir e fechar esse período dentro do e-social e também na DCTF Web, visto que não é permitido mantê-la aberta. Então, redefinições de processos internos. A mudança estimula controles contínuos, reduzindo a necessidade de retificação anuais significativas. Não tem outro jeito. Infelizmente, agora, a ideia que nós estamos tendo está aí. A conferência agora é totalmente informatizada, gerou, não fez o processo completo, não fechou, não foi lá, viu no seu checklist se tudo que tinha que ser feito foi feito corretamente, gera problema, gera multa e é automática. E não é barato se for para você olhar por envio, dependendo do que você for fazer. Além de multas, quando você refaz uma informação, ela cria uma pendência de valores e a empresa tem que pagar antes mesmo de saber se aquilo está correto ou não. Por que aquilo não apareceu dentro do prazo? Além de trazer a falta de transparência daquilo que foi enviado pelo departamento pessoal. O departamento pessoal está fazendo corretamente? O que está acontecendo para gerar tantos erros? Eis aí a questão. Então, é obrigatório a conferência. Não tem como. Tem que fazer comparativo, tem que conferir, tem que verificar se está certo, ou você pode aí estar incorrendo de erros e possíveis multas devido à falta de conferência e redefinição. Consequências de erros não corrigidos nos eventos mensais. Inconsistência nos valores apurados, como eu já disse. Erros acumulados causam divergência nos valores calculados, prejudicando o correto apuramento fiscal e mensal. Isso gera multa na hora que você precisa recalcular, pagar novamente, e as multas nem sempre são pequenas. Impacto no cálculo do imposto. Falhas geram impacto negativo no cálculo do imposto devido, ocasionando possíveis multas e penalidades. Risco de autuação e retrabalho. Fiscalização automatizada detecta erros rapidamente. Agora é rápido, gente. Você mandou. A data está incorreta, você não fechou o DCTF Web, multa. Já fica lá do ladinho, uma ED para você pagar. Comprometimento do informe de rendimento do colaborador. Isso vai atrapalhar o colaborador a receber aquele valor que é devido. Vai atrapalhar, vai gerar inconsistências na receita. Então, erros não corrigidos prejudicam a geração correta do informe de rendimento e a declaração do empregado, atrasando ali o recebimento de verbas que ele pode ter que receber. Esse impacto é direto no informe de rendimento e na DIF. Dependência do informe de rendimento. O informe de rendimento depende diretamente das informações mensais registradas nos eventos do e-social e da DCTF Web. O impacto na declaração da DIF, esses erros, essas inconsistências nos dados podem refletir na declaração do imposto de renda, causando retificações.
A importância da confiabilidade desses dados, gente. Depois, o colaborador chega no departamento pessoal, te cobra de uma informação, exige de você uma resposta. E às vezes, nem sempre, né, com aquele ar de pessoa que está somente questionando. Às vezes está dizendo já claramente, olha, você, departamento pessoal, não fez certo. Por quê? Porque as conferências não foram feitas da forma correta, as alterações nos eventos do E-Social não foram feitas da forma correta. Pessoal, agora é automático. Errou, vai chegar para você. Qual a responsabilidade da empresa nesse novo cenário? Cálculo correto e o envio de informações precisas, né? Essa responsabilidade é da empresa. Ela deve assegurar que os cálculos precisos foram corretos, foram calculados corretamente, incluindo os descontos, as deduções, as incidências específicas mensalmente. Tem pessoal que fala assim, não, eu nem preciso enviar nada de plano de saúde, porque plano de saúde, ele não é tributos, não tem incidência de imposto de renda. Mas ele é utilizado como dedução no imposto de renda. E se a empresa descontou, ela tem por obrigação informar o que foi descontado do colaborador que ele pode utilizar para dedução. Então, o envio correto das informações nos eventos do E-Social, no S1200, no S1210, é obrigatório para evitar multas e incoerências. O colaborador ele pode acompanhar e ele vai ver e vai reclamar. Recolhimento via DCTF Web e fidelidade ao E-Social. Bom, gente, hoje está tudo consolidado. Eu envio para o E-Social, é feita uma consolidação na DCTF Web, o recolhimento do imposto de renda agora é centralizado, ele é consolidado através da plataforma. A fidelidade dos dados do E-Social, gente, é crucial. É crucial garantir que aquele dependente foi enviado. É crucial garantir que o CPF está correto, que a informação é daquele colaborador mesmo. É essencial que seja refletido com precisão na DCTF Web. Evitar problemas fiscais. A consistência no envio evita as divergências. Quem pode causar problemas fiscais, suspender certidões negativas? Pessoal, é sério. É obrigatório, tem que ser visto e tem que ser feito. A emissão do informe de rendimento sem correção de erros gera inconsistências. Então, é obrigatório a validação dos dados. Durante o ano, para evitar erros no informe de rendimento, a conferência mensais deve ser rigorosa. O DP deve realizar conferências mensais. Eles devem detalhar, eliminar erros, verificar através de documentos fiscais. E a redução do retrabalho e insatisfação. Porque o retrabalho do departamento pessoal é a insatisfação de ter que ficar refazendo as coisas toda hora. E do colaborador de ter que chegar lá e falar, olha, meu informe de rendimento está acusando aqui na Receita que eu preciso corrigir tal coisa e é aqui na empresa. E isso atrasou o meu recebimento. E eu fiz na primeira hora para poder ser o primeiro a receber. E às vezes ele pode receber por último porque a empresa não conferiu, não validou, não verificou. É obrigatório agora criar um fluxo operacional para correção do informe de rendimento, dos dados que foram enviados pelo E-Social. Então, que processo eu posso fazer agora na folha de pagamento até o informe de rendimento? É a apuração da folha mensal. O processo começa na apuração detalhada da folha de pagamento com base nos eventos S1200 e o S1210, a consolidação da DCTF Web, onde que demonstra, né, a geração correta da DARF, a emissão do informe de rendimento com os dados consolidados são usados para gerar, né, entregar ao colaborador, garantindo a transparência e a legalidade. É obrigatório. Nós não temos outra forma. Nós precisamos garantir que esse colaborador vai receber aquilo que ele tem direito e que está correto. E como que a gente vai fazer isso? No evento S1200 e no S1210 constam os registros, né?
no S1200, a remuneração detalhada. Lá tem os essenciais cálculos do imposto de renda. Então, você pega algumas pessoas com situações diferentes e verifica se as informações dessas pessoas estão indo corretamente. Verifica também no S1210 se os registros do pagamentos retidos na fonte estão corretos, garantindo a conformidade, se as informações dos dependentes estão indo corretamente, referente a plano de saúde, plano odontológico, PLR, caso haja, e tenha exatidão e consiga atender os prazos. A precisão dos dados do cumprimento dos prazos legais são essenciais para evitar multas e erros fiscais. Hoje, nós não temos outra forma. Então, a consolidação na DCTF Web Geração da DARF, ela faz com que você verifique mensalmente se as informações para aqueles que tinham imposto de renda estão ok. Você verifica o total, e o total não é social, entende-se que tudo aquilo que estava na folha foi enviado. Ok, bateu? Foi certinho? Sim, aquela informação foi. Mas aí nós temos pensões, aí nós temos as informações mensais do imposto de renda, nós temos as informações. Então, a gente tem que ir acompanhando. E isso a gente também pode solicitar aos sistemas nossos, para que eles gerem relatórios que possam me trazer isso mensalmente, para que eu possa gerar todos aqueles eventos específicos para a folha de pagamento, referente a tributos, para verificar se está indo corretamente para o e-social, através, então, do extrator da DIRF, que gera mensalmente para que você tenha condições de analisar e verificar quais são os possíveis erros e alterar de imediato, evitando aí, então, geração de pagamentos incorretos, evitando geração de gerar multa porque você esqueceu de enviar alguém que deveria ser enviado, ou uma pensão que não foi corretamente parametrizada e não foi enviada, ou um CPF de um colaborador que apresentou um novo dependente não foi enviado e assim não teve como ir as informações dele referente ao plano de saúde ou entre outras coisas que possa ter referente a esse colaborador. Então, o sistema ele gera automaticamente o documento de arrecadação federal com base nos valores consolidados, garantindo a agilidade. Mas o monitoramento e a conformidade, gente, não tem jeito. É monitorar o processo. Isso assegura a correção dos dados, a conformidade dos valores, tudo. A conferência ela é mensal, ela é obrigatória e a controle documental essencial. Então, como que eu faço para conferir, Luciano? Você confere o valor, você primeiro vai conferir os totalizadores. Você confere o valor da folha com o e-social, DCTF Web e a DARF que foi emitida. Bateu, pelo menos aquela questão dos tributos, dos totalizadores, bateu, ok. Então, isso significa que aquela quantidade de colaboradores enviados foi enviada corretamente, que aquela quantidade dos valores tributáveis batem. Essas questões mais básicas, você verifica se está batendo. Você vai fazendo um cruzamento eficiente. Use uma tabela de controle cruzado. Se você não tem como, não tem como solicitar para o suporte do seu sistema, o que você vai fazer então? Faz uma planilha. Vai cruzando os dados, porque no resumo da sua folha tem as informações. No resumo do seu imposto de renda que você gera para conferir, para ver se está batendo com as informações dos pagamentos, você vai ter essa informação, vai gerando mensalmente, confere a quantidade de funcionários, o valor tributável, o valor recolhido, retido na fonte, a quantidade de dependentes, plano de saúde, confere. Confere os totais, pelo menos para você ter uma noção de que está indo certo ou não. Depois você confere quem que foi enviado no 1210 e veja se ali tem alguma pendência de informação. Caso haja alguma questão que precisa identificar algum erro ou inconsistência. Não tem jeito. Para ter confiabilidade no processo, é necessário conferir. A prevenção de atuação. É isso que a gente vai fazer, é garantir a conferência em registros. Evita autuações fiscais, traz conformidade e legalidade à empresa. E evita problemas futuros com o colaborador. Que às vezes a empresa paga tudo corretamente, mas com as informações enviadas incorretamente, o colaborador se sente lesado de não poder receber aquilo que é de direito. E, claro, a importância dos arquivos, dos recibos e extratos. Eu fui lá, tirei
tirei o relatório do arquivo 5001, tirei o relatório gerado pela DCTF Web, tirei o extrator da DIF, eu vou arquivar e vou guardar. Porque isso pode ser um suporte para a auditoria, verificar que no dia que você olhou não tinha, então você acompanha, você verifica, e é algo que você tem até para você ter a data. Olha, esse aqui, o extrator retirado tal data. Arquiva, coloque os nomes corretos nos arquivos, coloque os nomes corretos nas pastas. Isso é um respaldo, no caso, é um histórico de documento que você pode apresentar numa fiscalização. Traga ali o resumo das folhas, traga ali o resumo das informações que você teve para poder verificar se está certo, correto. Isso traz transparência ao departamento pessoal e é muito importante. E outra coisa, gente, assim, eliminação dos ajustes anuais e o reforço do controle mensal. A DIF acabou, DIF anual não existe mais. Então, exige maior precisão no envio mensal dos dados. Controle mensal rigoroso. Eu tenho que ter um checklist. Eu olhei isso, eu olhei isso, eu olhei isso. Está correto? Bateu? Vou lá, salvo meus relatórios informando que as informações estão de acordo. Verifiquei lá no extrator da DIF, tem alguma informação dizendo que eu preciso analisar uma pessoa, que eu preciso fazer alguma correção? Não, não tem. Eu fui lá, olhei e verifiquei se os valores tributáveis estão batendo, se o valor retido está batendo, se a quantidade de funcionários está batendo. Precisa bater. Essas informações precisam estar corretamente. Luciana, liguei, falei com o pessoal do meu suporte, eles falaram que relatório é só pago, a empresa não quer pagar. Excel, amiga. Excel, amigo. Se você não fizer mensal, o anual é um prazo muito pequeno para fazer. E departamento pessoal, ele vive na rotina intensa. Hoje, admissão, amanhã demissão, rescisão, férias, cálculo de folha, cálculo de adiantamento, imprevisto no meio do caminho. Você também precisa ter um tempo para ser estratégico. Então, você parametriza sua folha para te dar uma resposta mais rápida, mas você precisa conferir. Reestrutura seu departamento pessoal, divide entre as pessoas, parametriza sua folha para trazer informações de forma que as pessoas tenham tempo para poder analisar, tenham tempo para poder conferir aquilo que realmente tem importância. E a gestão, gente, gestão eficiente é menos custosa. Luciana, eu contratei uma pessoa, mas ela é analista, mas ela não sabe muito. Ensina. Se você não puder ensinar, você precisa passar as informações. Por quê? Gente, é custoso e é ruim para a empresa ter uma imagem de quem não está fazendo certo. E às vezes a empresa paga tudo certo. E essa responsabilidade é do departamento pessoal. Quais, então, são os pontos críticos que precisa ter uma atenção especial do departamento pessoal? Gestão de rescisão, férias e 13º. O que o pessoal faz muito? Tem empresas que têm folha de pagamento, que é de quem está ativo, folha de férias, folha de 13º, folha de rescisão. E aí, o que acontece? Às vezes, algum abençoado esqueceu de fazer o envio porque era um pedido de demissão, não tinha que pagar imposto além da rescisão. Eu não enviei. Ou tinha algumas férias que elas foram, canceladas. Fui lá no sistema, cancelei, mas eu reenviei essas férias. Ou também podem ter cálculos de imposto de renda com erro. Eu fui lá, calculei a folha. No dia 31, o abençoado me pede demissão. Eu vou lá e tenho que recalcular a rescisão desse colaborador. Só que aí, como a minha folha estava calculada, o valor do meu imposto de renda ficou errado. Porque eu teria que ir lá, excluir a folha mensal, calcular a rescisão para que todas as informações ficassem corretas. Então, procedimento interno atualizado. Checklist. Evitam falhas, garante que o pagamento seja correto e que o sistema seja também corretamente
feito ali o processo 1, 2, 3. É necessário, é obrigatório. Integração com sistemas oficiais. Fui lá, enviei, fiz o que eu tinha que fazer, coloquei ali a informação. Eu preciso, gente. Eu preciso integrar, eu preciso ter um sistema de folha que me assegure que os dados que eu enviei estão corretos lá no E-Social e no DSTF Web. Então, tratamento de pagamentos retroativos, gente, é um problema. Então, a gente tem que ter atribuição correta de período. Pagamentos corretos devem ser registrados no período correto, manter a precisão fiscal e contábil, evitar distorções dos impostos. Eu fui lá, calculei, esqueci de recalcular a folha, o imposto ficou incorreto, eu ainda não paguei, corrigi em tempo, porém, vou ter que fazer uma folha complementar, corrigir a informação, devolver para o colaborador, a parametrização daquela informação não ficou correta, porque férias não deveria ter o cálculo do imposto, no meu sistema estava calculando, o colaborador reclamou, eu tive que ir lá devolver o valor. Gente, é sério. É sério. A gente precisa. Hoje, o imposto de renda, ele acata exatamente o que você enviar. Não é como o INSS, que ele te devolve informando o valor correto. Daqui a um tempo, pode esperar. O imposto de renda também vai trazer o cálculo. Vai ser bom para a gente também? De certa forma vai. Que vai apresentar os erros. Mas é necessário evitar distorções nos impostos. O lançamento correto previne distorções dos impostos retidos e recolhidos, garantindo a conformidade legal. Prevenção de ajustes posteriores, né? O registro preciso, ele elimina a necessidade e tira essas inconsistências. Então, o checklist é importantíssimo. Tratamento, né? Ali criar de forma correta, ali identificar mês a mês, a importância da competência correta, dos envios dentro da. Aí a gente fala, né? Em janeiro é necessário você ir lá e corrigir todos os feriados do ano. Porque imposto de renda é pagamento. Aí era para mim ter pagado dia 1º de janeiro, 1º de janeiro era feriado, não estava lançado. Aí ele não antecipou, aí o que era para ficar em dezembro ficou em janeiro. Aí eu chego para poder fechar tudo. Aí eu analiso e vejo que eu paguei numa data, mas na minha folha ficou errado. E aí? São pequenas coisas. Impactos de erro na declaração, identificação do mês podem causar problemas na declaração e no imposto. Então, é obrigatório um treinamento do departamento pessoal. Você precisa ter um procedimento rígido para ajudar a minimizar os erros e associar as informações corretas dentro do sistema. O plano de saúde, muitas pessoas falam, imposto de renda, plano de saúde, eu não sou obrigada. Tem influência no informe de rendimento. Porque o plano de saúde, os valores, eles influenciam no informe de rendimento e precisa estar com o preenchimento correto. A informação precisa estar exata, de acordo com os descontos, as contribuições que essa pessoa fez. Eu não posso colocar lá o valor, por exemplo, que a empresa pagou e ele não descontou dele. Se antes o valor era R$ 95, aí a partir de tal data eu não estou descontando mais nada dele, eu não posso deixar lá R$ 95 e continuar mantendo lá a informação para o social se eu não estou descontando mais dele. Eu só posso passar e informar no informe de rendimento aquilo que realmente foi descontado do colaborador e por CPF. Era o colaborador mais 4 dependentes por CPF. O gasto de cada um tem que ser separado. Você não pode ir lá e colocar todas as informações do colaborador. Tem que reportar corretamente, assegurando a dedução. E por contribuinte pessoa física, ou seja, por CPF. Não é de qualquer forma. E isso, esses descontos que são feitos, né, ele tem que ser detalhado, né, com transparência, identificação por dependente. Então tem que ter o CPF, informar quem é, a ambiguidade desses dados precisam estar corretos.
E isso pode trazer um impacto também na apuração. Imagina eu verificar que eu não informei para o E-Social e aí eu tenho que informar isso mês a mês. E no meio do caminho eu fiz alguma alteração, eu não posso recalcular essas folhas. E aí eu tenho que ir lá e ficar subindo planilha, descendo planilha para poder essas informações serem enviadas para o E-Social. É algo, pessoal, que é sério. Tem custo e não é barato. Então, cálculo de imposto de renda. Os valores incidem diretamente no cálculo, devem ser corretamente identificados. Então, existe diferenciação. As pessoas elas vão utilizar esses valores para dedução do imposto de renda de acordo com a declaração de dados que eles colocarem dessas pessoas, né? Se é dependente dele para imposto de renda ou não. Então, é muito importante ter esse controle do departamento pessoal. Chegou lá, solicitou a inclusão, já pega a assinatura dele, informando que ele disse que aquela pessoa vai estar no plano de saúde dele, que ele solicitou e tudo mais. Porque tem muitas questões também que a gente tem de ex-mulher com a mulher atual, então a gente precisa ter esses cuidados. Ou da pessoa que é família, a pessoa entra como filha, aí o pai tem ela como dependente, aí depois a pessoa entra para a empresa, começa como empregado, ela também tem plano de saúde, e o pai não tira ela do plano, porque imagina que ela futuramente pode sair, depois ele vai ter que custear um plano para ela, e como pode ser até de 25 anos, então cuidado, analisa, olha direitinho, para que as informações não fiquem incorretas, para que não caia no CPF errado, para que você consiga transmitir corretamente. Então, o detalhamento do plano de saúde no E-Social é essencial. E onde vai essa informação, Luciana? No 1210. Ele exige uma discriminação clara por CPF e ele vai informar lá, CPF tal, data de nascimento tal, nome tal, ele tem isso aqui no plano de saúde, no evento tal, na rúbrica tal. E essa informação vai subir para o E-Social mês a mês. E essa retenção vai ser utilizada. E a identificação tem que ser como? Por CPF, é obrigatório. A fiscalização ela é cruzada. Então, se existir fraude, eles vão verificar. Se a empresa informar errado, a empresa pode ser autuada por isso. Então, precisa de uma validação correta para assegurar que aquele beneficiário seja daquela pessoa mesmo. A pessoa foi demitida, ela tinha plano de saúde, passou para o marido, que está lá na empresa. Aí o marido vai, se separa daquela mulher e coloca outra mulher. Aí tem lá duas esposas. Pode ter duas esposas? Então, é obrigatório ter uma conferência, sabe? Principalmente na questão de dependentes, colocar lá as informações corretas. São N situações quando se trata de dependente, gente. É algo fora do comum. E aí, o risco das divergências, que é a falta de detalhamento, né? A gente tem que verificar, ter um controle, ter um checklist, gente. Agora é checklist. Verificar lá, a pessoa apresentou um dependente, o que eu tenho que ir lá no sistema e mudar? Eu fui lá, recebi uma pensão, o que eu tenho no sistema ir lá e mudar? A pessoa se não separou da esposa, já está apresentando uma nova esposa, o que eu tenho que mudar? Precisamos ter comprometimento com a integridade dos dados, transparência, para evitar, né, a dificuldade nos fechamentos depois. Então, causa um aumento de risco de autuações, as divergências do sistema, e aí você tem que reenviar a pessoa, às vezes, desde o início do ano. É sério. Então, o que a gente tem que fazer nessas novas rotinas, então? O departamento pessoal é o maior responsável, pois ele alimenta o sistema. Mas então, o que eu preciso fazer para poder ficar mais fácil? Ajustar, né? Não adianta ajustar só o informe de rendimento sem corrigir os eventos mensais. E aí, o que a gente tem que fazer? Reenviar. E aí eu reenvio. Eu vou reenviar só aquela pessoa. Mas aí eu fui lá e tirei aquela dependente e ela era dependente também para imposto de renda. A filha casou, já está na empresa, já tem outro filho, ele já tinha tirado o plano de saúde dela.
Só que aí no checklist não fez o checklist, verificou lá se foi retirado ela do informe de rendimento. Aí tirou ela lá na primeira tela como plano de saúde, mas não tirou ela como dependente, não tirou ela como imposto de renda, e ele te avisou o motivo pelo qual ele tirou ela. E aí você vai lá para poder fazer os reenvios do E-Social, altera o valor, porque eu tirei ela do imposto de renda dela, porque agora ela não é mais dependente. Aí agora que foi criado o checklist, eu fui lá, verifiquei e não foi tirado. E aí eu preciso tirar essa dependente em tal data, só que ele continuou tendo ela como dependente no imposto de renda até hoje. É ajuste, pessoal. E deve ser feito, deve ser corrigido. Para garantir a conformidade, você tem que enviar o 1200 e 1210. Nesse caso, hoje, como o sistema da Receita ele não faz o cálculo, a pessoa vai ajustar no informe de rendimento dela. E aí, quando ela ajustar, automaticamente a Receita vai cobrar dela esse período. Mas a falta de revisão, a falta de retificação causa problemas. Então, a importância da revisão periódica é essencial. Então, corrigir erros no fechamento mensal. A consequência de falta de retificação. Olha, eu vi que tinha um erro. E aí, eu tinha que voltar lá desde janeiro para corrigir. Eu vou lá e corrijo só a partir de agora. E aí? Por informe, eu preciso corrigir tudo. Então, é obrigatório a gente ter processo interno rigoroso, um checklist para cada coisa, para que você tenha certeza de que aquilo foi feito com a rigorosidade que precisa ter. Gerou um formulário, na frente do formulário da solicitação dele, no verso checklist daquilo que se precisa. E faça, não deixe de fazer. Então, ignorar as informações obrigatórias de plano de saúde é uma omissão de informação. Não deixar de informar, você omite a informação, e isso gera divergência, gera consequências fiscais, gera impacto na confiabilidade do teu colaborador. Então, gente, não tem jeito. É agora ou nunca. Impactos na mudança para o empregado, nem se fala. Por quê? O empregado vai chegar furioso. Vai achar que a empresa está lesando ele de alguma forma, porque ele não entende nem o cálculo do imposto de renda. Quem dirá, então, essas informações que a gente está passando? Porque às vezes a gente tem que explicar, às vezes chega até dois no DP e fala assim, eu tenho 2 filhos, ele tem 2 filhos, e aqui a gente está pagando diferente. Por quê? Não, porque você tem um que é pensão e aí não pode deduzir do seu imposto de renda. Ele tem. Você vem mesmo juntinho com ele, almoça no mesmo horário todo dia, faz tudo do mesmo jeito. E eles alegam que sim. Mas por que o dele é diferente? A gente tem que mostrar para ele o porquê. E tem que ter paciência, porque ele é uma pessoa que está leiga nesse sentido. Mas se a empresa sempre trabalha com aquela questão de ter que ficar retificando informações, a informação se espalha, os colaboradores começam a ter dúvida e o departamento pessoal sofre. Então, acesso a informações claras. É essa nova sistemática, não tem jeito. As pessoas precisam receber informação clara. Facilitação no preenchimento, né? Então, se precisa ser feita alguma correção, faça, reduzindo erros, já faz para todo mundo. Redução na retificações, esclarecimento, gente. A gente precisa esclarecer para as pessoas como que funciona. Tem gente que não sabe, vai chegar lá, vai falar, mas a empresa vai estar certa. Mas existem pessoas que não. Então, dependência da qualidade dos dados. A precisão da DIF é fundamental. É olhar tudo mesmo, gente. A importância da correção precoce, corrigir os erros nas informações transmitidas, é olhar dedo a dedo. Não tem outra forma. Infelizmente, hoje, o nosso trabalho é algo assim que não tem jeito. Nós não temos condições de manter e fazer as coisas da mesma forma que fazíamos há anos atrás. As pessoas sabem, elas conhecem e elas vão cobrar. Elas vão cobrar. Então é necessário, eu não tenho outra forma, eu preciso fazer. Então eu preciso encher a empresa de boas práticas. É conferência mensal dos valores do plano, semestral dos dependentes, auditoria anual do informe de rendimento, arquivar os extratos, os relatórios de folha, os contratos com a operadora, verificar ali os erros mais comuns, que é achar que o plano de saúde não precisa mais informar,
informar apenas desconto sem valor total, não vincular os dependentes corretamente, porque tem que ser por CPF, corrigir apenas o informe sem retificar o E-Social, deixar para revisar só no fim. A gente não pode trabalhar assim. Gente, assistência médica é titular e dependente por CPF. Ela interfere. Mas não é só isso, gente, é tudo. Nós temos, assim, questões que a gente tem que olhar, trazem impactos, assim, grandiosos para a vida da gente. O fechamento é social. Todos os eventos, criou um evento novo, confirma certinho ali, ó, tá certinho para o social, tá sendo enviado, vai lá e verifica no 1210, no 1200, para ver se os eventos estão carregando aquela informação corretamente. Você acabou de criar um evento. Faz o cálculo ali certinho, pega umas 10 pessoas, verifica se está saindo certo para todo mundo, pega situações diferentes. A origem de valor está lá no E-Social. E dali vai para a DCTF-Web, vai para o informe de rendimento, vai para o extrato da DIV. Não está correto, o que vai acontecer? Confissão de dívida, você vai ter que ir lá pagar com multa, com juros, por uma informação que você esqueceu, porque não deu para ver, porque no dia estava corrida, porque naquele mês passou, no segundo mês passou, no terceiro mês. Gente, a gente sempre vai ter atividade. É uma questão nossa, eu tenho que parar. Eu tenho que ir lá verificar para ver se está certo. Eu tenho, não tem jeito. E outra é confiar no sistema. Sistema, gente. Tem que ser olhado a diferença entre folha social da DCTF-Web. Precisou retificar? Envia de novo. Fecha a DCTF de novo. Verifica e confere de novo. Eu posso não conferir algum, eu confiro só o 1200, que é o mês de tributação, o valor do informe de rendimento. Posso conferir só um? Não, tem que conferir os dois. A gente não pode tratar o imposto de renda como o informe de rendimento, né, como um documento independente. Ele está ali para ser verificado, se precisar retificado, reflexo é automático. E o impacto também. Então, assim, o informe de rendimento, ele deixa de ser um espelho ajustável. Ele não é mais. Ele é consolidado agora ao longo do ano, mês a mês. Então, tem que ser analisado, não tem outro jeito. Eu posso imprimir algo do E-Social, né? Tem os extratos, né, do envio do S1200, S1210, que é o 5001, 5002. Tem os recibos de entrega, tem os relatórios consolidados por trabalhador, que é esse que eu acabei de comentar para vocês. Eles servem de comprovantes legais, eles também auxiliam, né? Não deixar para fazer uma conferência anual, gente, não faça isso. Aí, pronto, não tem jeito. E a gente tem que analisar, verificar se tem débitos de imposto de renda, verificar se gerou alguma pendência, sempre, para ver se vai ter alguma coisa. E ali, o que a gente olha, então, no informe de rendimento, Luciano? O que eu tenho que analisar? A remuneração tributável. O extrator da DIF, ele traz isso. As deduções legais, que é o INSS, dependentes, pensões alimentícias, a base de cálculo do imposto de renda, o valor do imposto de renda retido. Né? Em algumas situações tem como você verificar, ele vai te informar, olha, CPF tal não foi enviado, ou se não, aquela informação de funcionário X não está batendo. Ele vai validando para você e você precisa ir analisando e verificando se aquilo está de acordo. Porque é um impacto direto, gente, não tem jeito. E agora é automático. Checou, não bateu, te enviou. Às vezes a questão não está nem tanto de não bater, às vezes é um CPF, alguma coisa básica, mas às vezes pode ser algum envio que pode ter gerado pendências em quase todo mundo. E aí você vai ser obrigada a olhar. Tá, mas aí que checklist é esse que eu posso fazer? É verificar a remuneração, como eu falei, INSS, pensão, verificar as bases, verificar as férias, rescisões do STC, pagamentos retroativos, reclamação trabalhista. Entra lá e vê. Entra lá onde, Luciano? Tem o extrator que você pode tirar. Tem também as questões, como eu já havia dito, daqueles relatórios de conferências, né, que a gente tem, que é o 5001, 5002,
que ele gerado no e-social na sua própria folha, ele vem como retorno. E aí você pode estar ali verificando quais são as pendências. Então, depois do envio do 2299, aí, que é o fechamento da folha, ou 2399, você vai lá e verifica os valores das remunerações, se estão tudo correto, se a data real do pagamento está correta, a rescisão, se o mês de acordo com a tributação, se é regime caixa, se é, entendeu? E aí verifica, vê se está tudo certinho, faça relatórios para bater, para verificar, faz um fluxo correto, por exemplo. Se precisa retificar, então eu entro lá, eu abro a folha, retifico o evento, reenvio, reprocesso o fechamento da competência, reprocesso o envio do fechamento, vou lá, fecho a DCTF Web e avalio o impacto e faço os cruzamentos todos novamente para ver se o ajuste foi feito, para não ter multa. Gente, a gente não tem outro jeito, o impacto é esse. Então, o reforço final que eu deixo aqui para vocês, no sentido de, né, nós temos, né, que fechar, nós precisamos ter aí essa situação corrigida, né, que trazem problemas para a gente. Porque o que vai trazer? Cobrança, necessidade de retificação, desgaste com a receita, que existem erros que podem até dobrar o valor, e o aumento de riscos fiscais. Então, gente, a mudança está aí, ela é definitiva, ela não volta. O fim da DIF, tem a obrigação no social da CTF, são as principais mudanças, mas também tem uma nova lógica de conferência, é obrigatório, você não tem outra opção, você precisa conferir, garantir que as informações estão precisas e transparentes, e a importância de um controle rigoroso. Eu preciso ter um checklist ali, fiz isso, alterei isso, o que eu tenho que fazer após essa alteração? Antigamente eu podia só ir lá e alterar, gerar o documento de novo, pronto, ok. Hoje não. Hoje você precisa ter um processo, fazer todo um reenvio para que as informações todas fiquem corretas. Então, pessoal, é isso. Se vocês têm perguntas, se vocês precisam tirar alguma dúvida, se ficou aqui alguma questão que eu possa ajudar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar discriminado corretamente ali para que eu possa tentar demonstrar para vocês. Eu vou estar aqui. Se inscreva no canal, acompanha, que eu sempre vou trazer novidades para vocês, tá bom? Até mais!